O nosso Papo Suprem de hoje é com a escritora Clotilde Chaparro, que já lançou o livro, o famoso livro Duzinda, premiado nacionalmente, e vai lançar agora o livro As Gêmeas. Ela é uma pessoa de Brasília e a TV Sup fez questão de entrevistá-la. Clotilde, como é que é esse negócio de ser escritora? Você que é uma advogada famosa, de repente virou escritora. Como é que foi isso? Acontece o seguinte, eu, quando era meninota, o meu pai notou que eu, pelas minhas redações, que eu tinha uma... Ele achou que eu tinha um jeito para ser escritora. Perfeito. E ele começou a me incentivar. Eu ganhei, tanto é que eu ganhei um prêmio aos 11 anos e depois aos 17. Eu comecei a ser escritora incentivada pelo meu pai. Sei. Você está em Brasília desde quando, Clotilde? Em 1980. Veio para cá para algum cargo público, em função da sua família, ou como é que foi essa sua vinda para Brasília? Eu já tinha feito concurso em São Paulo, mas o meu marido fez concurso para o Banco Central em Brasília. Perfeito. Então eu vim por causa dele. Ah, perfeito. E a questão de advogada, você se formou por onde? Eu me formei em Direito pela USP. A Universidade de São Paulo. Eu sou formada na turma de 73. 1973. Aqui em Brasília, você então, além de acompanhar seu marido, você exerceu a profissão de advogada? Sim, eu trabalhei inclusive no Ministério do Trabalho. Sei. Até me aposentar. E depois comecei a advogar também. Perfeito. Advogar já lá na área assim, particular? Na advocacia. Isso aí. Em Ocupou consultoria. ocupou algum cargo na OAB? Não, na OAB não. Ocupei no Ministério do Trabalho, fui coordenadora nacional de imigração, trabalhei com greve na década de 80 durante 4 anos. Quer dizer, eu pelo Ministério do Trabalho, né? Ah, perfeito. E eu ocupei cargos de direção da proteção ao trabalho também, eu ocupei cargo, fui diretora, ocupei muitos cargos. Perfeito. E trabalha assim na comunidade, tudo? Trabalho muito na comunidade. Sei. Atualmente eu faço trabalhos aqui na paróquia Nossa Senhora do Lago, Lago Norte, né? Do Lago Norte, na paróquia Nossa Senhora do Lago. E trabalho principalmente na Casa São José, que é do Varjão, que ela faz cursos profissionalizantes para pessoas carentes. Inclusive a renda do lançamento do meu próximo livro, As Gêmeas, vai ser totalmente revertida para a Casa São José. Eu acho muito importante esses cursos profissionalizantes. E tenho uma vida religiosa, eu sou uma pessoa religiosa. Perfeito. Me fala a respeito do livro Duzinda, que é esse livro tão famoso, que inclusive eu fiquei sabendo, antes de você me dizer que, tão famoso ele é, que antes de você me dizer eu já sabia que ele vai ser transformado em filme, não é isso? Tem um diretor de São Paulo que ele já fez até um projeto para o Duzinda virar filme. E vai ser isso para mim, eu espero que o Duzinda vire filme, porque um filme é muito caro e é muito demorado, mas só de ter sido escolhido para mim já foi importante, sabe? É mais um prêmio, né? É mais um prêmio, mas o Duzinda ganhou 2 prêmios nacionais, um no governo Dilma, um no governo Temer, e ganhou, logo que ele foi lançado, eu não conhecia ninguém da literatura, nem da Secretaria de Cultura, e ele ganhou o FAC. Ele é um livro muito premiado. A mulherada adora o Duzinda. Porque, infelizmente, o livro trata sobre violência moral contra a mulher, moral e psicológica contra a mulher. E, infelizmente, a maioria das mulheres sofrem violência moral. E não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Perfeitamente. É o resquício do machismo, essa coisa assim, ou... O que você acha que de onde vem essa violência moral, essa coisa toda, que a gente vê que está no mundo inteiro e que tanto a mulher como o homem não quer isso, mas a coisa acontece? Isso existe há milênios. Né? Há 5 milênios que já existe isso. Tem uma antropóloga, a
Regina Lins Navarro, que ela diz que antigamente, no Homem da Caverna, eles não sabiam que a mulher, aliás, eles não sabiam que a procriação vinha do sexo. Então, eles tratavam muito bem a mulher, porque ela lhes dava o prazer sexual. Entretanto, quando eles começaram a evoluir, que eles começaram a domesticar os animais, eles viram que o mesmo sexo não procriava. Então, o que eles fizeram? Aí também veio o conceito de propriedade. Eles queriam passar a sua propriedade para os filhos. E segundo ela, e eu acredito, aí começou a violência contra a mulher, que ela passou a ser um objeto de procriação. E ela ficou muitos anos assim. Agora, em 1960 veio a pílula anticoncepcional. Então, a mulher pode fazer sexo sem procriação. E a partir daí, houve já uma revolução social muito grande, uma revolução de costumes, mudaram os costumes. Tem costumes que mudaram totalmente. E eu acho que daqui a alguns anos vai mudar ainda mais. Sim. Que eu acho imprevisível os caminhos que vão ser tomados. Agora, a violência moral, ela vem contra a mulher, ela vem da falta de apoio, que foi o caso da Duzinda e é o caso que acontece. A vítima, ela é uma pessoa que ela não tem apoio da família, ela não tem apoio da família e não tem apoio de ninguém. E ela passa a sofrer toda aquela violência, né? E as pessoas mesmo não têm aquela... Antigamente se dizia assim, em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Hoje em dia já não pensam assim. Provavelmente consequência da pílula anticoncepcional. Mas, então as pessoas não queriam se meter, e nisso as coisas aumentavam, como no caso dela, ela chegou a ser empregada da família inteira, ninguém mais fazia nada. Ela era uma pessoa que, o pai dela era uma pessoa, não era riquíssimo, mas era uma pessoa abastada, e ela foi ser empregada na casa de operários. Que o marido dela, então, era... Era operário, era de um nível social menor do que o dela. E, inclusive, ele atraía. Mas hoje ainda nós temos hoje em dia ainda acontece muita coisa nesse sentido. Que as pessoas da minha geração ainda pensam um pouco da maneira que era antigamente. Perfeito. Eu moro aqui no Lago Norte e eu recebi uma pessoa com meia-idade, ela tinha 40, 50 anos, não era meia-idade, para mim ainda era bem jovem. E ela chegou na minha consulta e disse o seguinte, que o marido atraía e ele fazia agressões físicas nela. E que ela chegou para a mãe e disse, a mãe moradora do Lago Norte também, que ela queria se separar do marido. E a mãe disse assim, não é assim não. Homem é assim mesmo e você tem que aguentar. E isso não é uma exceção. Esse caso não é uma exceção. Quer dizer, veja só, a traição, hoje em dia, a gente sabe que pode ter consequências nefastas, como AIDS, câncer, tem um monte de doenças e de problemas que podem ser transmitidos através do sexo. Perfeito. E a violência física também, né? Ele, numa hora, pode fazer... São as doenças sexualmente transmissíveis. As doenças sexualmente transmissíveis. E a agressão física também, numa hora, ele pode fazer uma lesão irreversível, né? E nisso tudo, a mãe, que deve ser uma pessoa que a ama muito, aceita.
Perfeito. Então, nós ainda lidamos com todos esses problemas. Parece que o valor do casamento seria mais alto do que... O apego, né? O apego, as mulheres é comum as mulheres da minha geração não terem mais casamento, o marido trair, o marido não dar atenção a ela, não conversar com ela, a ignorar. Mas ela se julga casada. Ela não... Mantinha o casamento em função do patrimônio e também de um quadro social, assim, de uma imagem social, né, Clotilde? Eu chego a te dizer, William, que é mais o apego ao casamento como instituição mesmo. Assim, ou por motivos religiosos, pelo sacramento do casamento, que hoje em dia a religião católica e as outras religiões, elas acham que a pessoa que ela sofre, que ela está sofrendo no casamento, ela deve se separar, né? Mas as mulheres não pensam assim, não. Elas acham que elas têm que continuar a ter aquilo, porque aquilo é mais importante. Perfeito. E daí a Duzinda, talvez tenha essa sido a motivação da Duzinda sofrer tanto e continuar sofrendo, né? Exatamente. Deve ter sido. Ela não teve apoio e ficou naquela tortura, né? Que na verdade ela sofria quase uma tortura. É isso aí. Nós hoje estamos entrevistando a escritora Clotilde Chaparro aqui nos Papos Suprem. E vamos falar a seguir sobre o novo livro dela, As Gêmeas. Fique conosco. Voltamos ao nosso Papo Suprem de hoje, em que entrevistamos a escritora Clotilde Chaparro, que lançou esse livro tão famoso, Duzinda, contando a história de uma mulher muito especial. Clotilde, finalizando com relação ao livro Duzinda, ele mostra a Duzinda como uma vítima. A gente sabe que, em função de políticas públicas e tudo, e até de um sentimento pessoal, assim, até uma união das mulheres mais em função disso aí, as mulheres contam uma para outra as histórias e tal, a partir daí, então, elas conquistaram o direito de voto, elas conquistaram uma série de coisas e vêm evoluindo. Você falou a respeito da pílula, então hoje as mulheres não são mais as Duzindas de antigamente, que havia muitas. Hoje a gente vê que esse número aí deve ter diminuído e que as mulheres têm hoje uma participação até política mais acentuada. O que você acha? Houve mesmo essa evolução? Essas políticas públicas têm dado resultado? Eu acho importante essas políticas públicas e acho que elas contribuem para a diminuição dessa violência. Mas ainda não acabou. Perfeito. E ainda falta muito para acabar. Isso. Por quê? Uma das coisas que eu notei, inclusive ao escrever o livro, foi que a Duzinda, ela diante da traição, das humilhações e do marido, ela se abaixava, ela não reagia, porque já a outra personagem que eu ponho na história, que é a Yolanda, ela sofre estupro, ela sofre... O marido, o segundo marido dela, violenta a enteada, que era filha dela, né? Mas ela toma reações. Quando ela sabe desse caso, ela o expulsa de casa, ela toma reações. Por que que uma mulher consegue, até nos dias de hoje, consegue ter essa reação e outras não, ficam que nem a Duzinda? Perfeito. Isso é uma coisa para ser estudada, que eu notei, mas não consegui perceber exatamente. Na minha opinião, é o apoio que ela recebe. Aí outra, a Duzinda, ela tinha uma autoestima muito baixa, né? Perfeito. A autoestima baixa é muito complicado, né? Perfeito. E as Gêmeas? As Gêmeas. Como é que é esse novo livro
da Clotilde Chaparro, intitulado As Gêmeas. As Gêmeas é uma história elas são univitelinas, e elas são separadas no nascimento. E, a partir daí, uma é criada... Puxa, separadas no nascimento? Uma é furtada. Puxa. Uma é furtada e a outra continua com a mãe. E elas, uma vai viver na classe média alta e outra vai viver na extrema pobreza. E o que eu tento mostrar é que a sociedade perceba os sofrimentos, os medos que elas passam. Sim. Então, a classe média, ela também tem uma série de problemas, porque ela tem que se preocupar com sequestro, aliás, não ser sequestrada. Eu trato de sequestro no livro, e de não ser assaltada, das suas senhas não serem invadidas. E a extrema pobreza, então, nem se fala, né? A extrema pobreza é um horror, né? Perfeito. É um horror. O subtítulo das Gêmeas foi do luxo ao lixo. O livro é As Gêmeas, do luxo ao lixo. Esse luxo e o lixo diz respeito à vida que uma levou e a outra levou também? Que apesar do luxo, ela tem uma série de problemas. Certo. E do lixo, então, nem se fala, né? Porque eu abordo problemas que a extrema pobreza tem, como a violência muito grande. Eu falo de aborto, que ela faz um aborto, que todas essas histórias eu escutei, eu assisti, né, muitas delas. E, inclusive, quando estava em São Paulo, eu soube de um caso de uma pessoa, de uma mulher que fez um aborto, que até hoje, lembrando, me dá um arrepio, sabe, da forma como ela fez. Puxa. E a extrema pobreza faz esse tipo de aborto, assim, muito violento, né? Então, eu tento passar todos os problemas, né? O preconceito que existe contra o pobre. A geração de um filho vira um grande problema, né? Porque muitas vezes por questões econômicas, questões sociais, né, Clotilde? Exatamente, exatamente. E o preconceito, porque a pessoa pobre, ela não pode nem passar em frente a uma loja. A pessoa que está na extrema pobreza, ela não pode nem passar em frente a uma loja, porque o comerciante acha que ela vai atrapalhar a clientela, ela não vai comprar nada e ainda pode atrapalhar a clientela. Então, existe preconceito, tudo isso eu trato no meu livro. E as duas são filhas de uma executiva casada com um psicopata. Sei. E elas têm nome? Tem. A do luxo é a Amada. Amada? Ela ficou com a mãe, foi a Amada. E a outra é a Malvina. Ah, sim, que bacana. Então, a que ficou com luxo tem o nome de Amada. Porque ela ficou com a mãe, ela foi amada. Isso. E a outra, Malvina. Ah, sim, são as gêmeas. E você conseguiu escrever esse livro? Foi só com as suas observações ou feita alguma pesquisa? Como é que é isso? Eu fiz muita pesquisa. Inclusive porque a Malvina, ela regressa, né? Ela é descoberta que ela é filha da executiva. Sim. E ela é resgatada. Então, nisso, eu fiz muita pesquisa com médicos, vários médicos. Eu brincava com eles, agora eu vou fazer consulta de personagem. E sempre tive assim, muito boa vontade dos médicos todos, que eu fiz consulta sobre a consulta dos personagens. Fiz com psicólogos, com psicóloga, e fiz com delegada de polícia também. Quando eu falo de sequestro, eu fiz uma pesquisa com delegada de polícia. E o que você acha? Qual a personagem que ficou mais forte? Foi a Malvina ou foi a Amada nesse seu livro? É difícil assim analisar, né? Porque você é criadora, né? Para mim as duas são importantes, porque eu acho que cada uma tem o seu papel na história, né? Agora, provavelmente,
a Malvina ela deve chamar para cima de si mais simpatia, né? Porque os problemas dela talvez comovam mais, né? Sei, sei. E como é que foi esse regresso? Você estava contando aí que houve o regresso da Malvina ao seu lar de origem, a sua mãe e tudo. Aí precisa comprar um livro. É isso aí, não pode contar a história toda. Ela é resgatada, ela Perfeito. consegue ser resgatada. E como é que foi essa história do resgate? Foi a mãe que achou, foi ela que voltou? Como é que se deu essa... Porque há um problema, ela vai parar num presídio, e a avó adotiva, que era doida por ela, vai e denuncia. Ah, sei, sei. Que ela não era filha daquela mãe, ela era filha de uma mulher rica. Não era rica, né? Mas... Bem situada, né? Como bem se diz, situada. E aí um jornalista que estava de plantão numa delegacia de polícia pega o caso e começa a fazer pesquisa com computador e descobre que, de fato, existia uma pessoa com aquelas características. E aí vai atrás da mãe para se dar bem, né? Para extorquir, ou para se dar bem, né? Sei, sei. E a mãe, quando sabe... Aqui em Brasília nós tivemos um caso de muita repercussão até nacional, aquele caso do Pedrinho. Aqui no nosso Lago Norte. Isso. Eu não sei se o nome seria sequestro, parece que é esse o nome. Eu acho que é. Não é? Como é que foi o sequestro da Malvina? Foi no berçário ainda? Foi no nascimento, né? Foi no nascimento. Certo. Eu consultei também uma ginecologista se era possível, né? Porque quando eu tive meu primeiro filho, eu tive com um médico particular até, mas eu, na verdade, não sabia assim, muito sobre o parto. Quando eu percebi, eu escutei um choro e já me disseram que era o meu filho, que eu, na hora... Você já tinha se tornado mãe. Que eu já tinha me tornado mãe. E aquilo sempre eu falei assim, meu Deus do céu, né? Se tivesse acontecido... Eu tinha tido uma prima que tinha tido gêmeos um pouco antes de mim. Sim. Eu falei assim, nossa senhora, se eu tivesse gêmeos, eu nem teria percebido tudo isso. Aí eu consultei uma amiga minha aqui até do Lago Norte, e ela me disse que havia essa possibilidade de uma pessoa muito ingênua, porque eu era ingênua em questão de parto. Perfeito. E essa história eu nunca contei para ninguém, viu? Então você me fez contar aqui. Então eu achei que podia falar sobre isso. Perfeito. E o que eu acho importante também é porque eu vou fazer essa tarde de autógrafos em benefício da Casa São José, que, como eu já disse, eu trabalho muito com ela, que ela faz cursos profissionalizantes para pessoas carentes. Certo. E eu ainda inventei um negócio. Inventei um negócio, não. Eu ainda inventei o seguinte, que quem compra um livro, não precisa nem na tarde de autógrafo, mas quem compra um livro tem direito a brindes. E você já tem plano de escrever mais algum livro? Eu já comecei a escrever um livro de preconceito contra idoso. Ah, sim, perfeito. Porque, infelizmente, o jovem hoje acha que o idoso é inferior, né? Coisa que eu, que sou idosa, não acho, não. É isso aí. Mas eles acham. Então, eu comecei a escrever esse livro do preconceito contra idosos, mas estou ainda no começo. É isso aí. Tanto é que, quando eu ganhei prêmio, o primeiro prêmio nacional, que, inclusive, um dos veículos de comunicação disse que eu tinha concorrido com jovens. Eu tive assim um retorno dos idosos assim muito grande, porque eles ficaram felizes de saber que uma idosa concorreu com um jovem e conseguiu ganhar. Ficaram muito alegres. Então, Clotilde, muito obrigado. Telespectadores, nós hoje entrevistamos Clotilde Chaparro, que escreveu o livro Duzinda e está lançando agora o livro As Gêmeas.
Continue conosco na TV Suprem. A TV Suprem você pode acessar pelo canal 2 da NET ou no YouTube TV Suprem Brasília.